das dificuldades de enfrentar um time em casa, né, o adversário em casa, mas aqui a gente define que o senhor deu um nó no Mano Menezes ali, principalmente no segundo tempo, que conseguiu o Atlético ter uma reviravolta e quase sair com uma vitória, né? Sai do empate, vai com uma vitória. Quais são as estratégias e principalmente o que mudou no segundo tempo do senhor, o pensamento de jogo aqui no Beira-Rio hoje? Bem, boa noite a todos. A gente havia já alertado que o forte do Internacional era o contra-ataque, que a gente precisava atacar marcando. Tomamos um gol com 11 minutos de jogo que não poderia ter tomado porque foi alertado em relação a isso, mas mesmo assim o que eu quero ressaltar é que a equipe ainda continuou organizada dentro do campo do Internacional e eles continuaram ainda tendo as únicas oportunidades, ou era uma bola longa em profundidade ou numa virada, por exemplo, para o Busto, que ele é um jogador que entra muito bem na diagonal, e esse contra-ataque. A gente conseguiu organizar isso muito bem depois do gol, mas principalmente no segundo tempo. Nós mudamos um pouquinho a postura da equipe, eu voltei para o segundo tempo ainda com a mesma equipe, porque nós fizemos um bom primeiro tempo, mesmo a gente não conseguindo empatar o jogo, a gente teve realmente uma postura em campo. Eu queria só ressaltar o que eu falei para eles na preleção, que o sucesso ele exige 6 coisas, e eu não podia deixar de falar sobre isso: trabalho duro, persistência, paciência, sacrifício, disciplina e paixão. Eles aplicaram tudo isso no jogo de hoje. Então, quando nós voltamos para o segundo tempo, que eu vi que a coisa não estava mudando, tomei uma decisão de mudar inclusive o sistema do jogo. A gente foi para um 4-1-4-1, tiramos o volante de contenção, que era o Baralhas, colocamos o Marlon como volante e colocamos Shailon e Léo. 2 jogadores no lugar do Baralhas e no lugar do Ayrton. Então a equipe mudou, mas ainda precisava de uma pressão um pouco maior, principalmente dentro da área. Quando a gente fez a mudança, colocamos um 4-2-4, aí sim empurramos, deixamos os 2 homens de lado, o Shailon e o Léo de um lado, e por dentro vinha o Rato e o Thurin. Então eu acho que isso dificultou muito a marcação deles. Realmente eles não esperavam que a gente fizesse isso, né? Porque a gente se expôs naturalmente, a gente teve uma exposição muito grande, poderia ter tomado um contra-ataque ali, mas como eu falei, a gente passou a atacar marcando e conseguiu então neutralizar qualquer possibilidade de contra-ataque deles, e a única forma que eles tinham era jogando bola na área, e a gente conseguiu assim superar. Sinceramente, a gente foi realmente uma equipe bem superior ao Internacional hoje. O próprio Mano falou isso comigo, falou que a equipe realmente esteve muito bem, a equipe extremamente organizada. Então, estou feliz por isso, e feliz principalmente pelo Thurin, porque um jogador não alcança o que ele alcançou, chegar num Grêmio, o salário que ele tem, à toa. Então, acredito demais nesse jogador, ele deu uma resposta hoje maravilhosa, não fez apenas o gol, mas ele fez uma grande partida. Até sobre isso, professor, primeiro, na tua visão, o Atlético perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto aqui? E como é que tu tem trabalhado essa confiança do Diego Thurin? No final de tudo, sinceramente, nós deixamos passar 2 pontos, porque as oportunidades que nós tivemos, os gols que nós perdemos, bola sendo tirada de dentro do gol e possibilidade de finalização, né? O goleiro defendendo, ele foi muito bem hoje, eram extremamente bem no jogo, e a questão do Thurin, a questão da confiança é fundamental. Um atleta razoável, com confiança, ele passa a ser bom. O bom passa a ser ótimo, o ótimo passa a ser um craque. Então, eu falo para meus jogadores, o atacante eu quero que ele drible, que ele vá para dentro, que parta para cima. É o que acontece, por exemplo, muitas vezes com o meu lateral direito, que é o Rainer, que é um jogador que tem essa capacidade, essa qualidade. Eu falo, ali você é um atacante, você tem toda a liberdade minha de partir para dentro, driblar, ir dentro do cara. Foi o que aconteceu muitas vezes, ele sendo parado com falta. E o Thurin, eu falei, o que eu quero mais de você é o teu posicionamento. Eu não quero que você saia demais da área, é de bico a bico da grande área, não adianta você se desgastar. Ele é muito forte na bola aérea, ele foi extremamente importante, pressionou, conseguiu suportar o jogo todo, e eu fico muito feliz por isso. Jorginho, você falou há pouco que sai feliz daqui por N motivos, mas também disse que deixa 2 pontos aqui. Em função disso, e o Atlético transformou o Daniel em um dos personagens do jogo, né, o Levinho. Em função disso tudo, qual é o tamanho da frustração que vocês saem daqui sem poder ter vencido e ter saído da zona de rebaixamento? Bem, como você falou, o Daniel foi extremamente
eficiente, muito bem, né? Parabéns para ele, porque eu sei o quanto o goleiro é cobrado e quando ele tem um erro é sempre cair em cima dele. Então é um grande goleiro, isso é muito importante frisar, e isso traz confiança para ele, assim como aconteceu com o Thurin, né? Mesmo não sendo na minha equipe, eu preciso ressaltar isso. A frustração é porque a gente não saiu da zona de rebaixamento. Hoje eu tinha certeza absoluta que a gente sairia. Eu falei para os jogadores antes do jogo, eu falei, cara, eu vi algumas enquetezinhas, algumas pessoas colocam ali, por exemplo, quem vai ganhar e tal, deu 9-0 num site, deu 9-0. Eu falei, nós somos realmente aqueles que ninguém acredita, mas que a gente pode surpreender. Mas foi o que aconteceu. Faltou, infelizmente, mais um golzinho para que a gente pudesse sair daqui com essa vitória, que seria extremamente importante. E também fora da zona de rebaixamento, mas isso nos motiva cada vez mais a permanecer corajosos, jogando extremamente organizados, ofensivos, porque apesar de sermos uma equipe a nível brasileiro, ainda é uma equipe pequena para muita gente, mas que com certeza pode surpreender no decorrer aí do campeonato e alcançar uma posição importante. Vou fazer as perguntas agora dos colegas de Goiânia. Tá ok. Começando então? Pode ver, vou ter uma mudança porque... Vou responder para ele. Aí pode olhar aqui. Pergunta de Felipe André, da Rádio Bandeirantes. Jorginho, boa noite. Esse empate com tantas oportunidades criadas fora de casa, foi um bom resultado na sua visão? Ou fica um sentimento de que o Atlético poderia ter ganhado o jogo? Felipe, boa noite. Não tenha dúvida, como já falei aqui, diante das circunstâncias, do volume do jogo, diante das estatísticas que teve, que a gente vê depois do jogo, a oportunidade, chutes a gol, a gente merecia com certeza um resultado melhor, merecia os 3 pontos, mas a gente sabe que futebol nem sempre ganha ou empata aquele que merece, então a gente precisava ser mais eficiente na questão da finalização. Mas essa frustração só é por causa dessa questão de sair dessa zona que incomoda muito a gente. Nós não somos uma equipe que ficamos ali transitando na zona de rebaixamento, queremos sair o mais rápido possível, isso nos traz uma motivação maior, isso nos traz uma tranquilidade maior, mas a gente sabe que a gente tem que ter, como eu falei aqui, algumas características importantes, virtudes importantes do sucesso, é justamente ter a paciência. Nós soubemos também nos defender no momento certo, eles pressionaram, botaram jogadores altos para que pudessem ter bolas na área e a gente conseguiu assim superar todas as dificuldades. E o que a gente precisa agora é fazer o nosso dever de casa. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, uma das maiores do futebol brasileiro, uma das maiores torcidas, mas a gente tem todas as condições também de fazer os 3 pontos em casa e sair da zona de rebaixamento. Alex Rodrigues, Rádio CBN. Jorginho, antes da sua chegada o time terminava todos os jogos praticamente se arrastando em campo e na maioria das vezes deixava o resultado escapar. Desde a sua chegada o time tem terminado os jogos de forma inteira e buscando o gol. Onde está a diferença? O que você fez para que essa postura e desempenho do time mudasse? Alex, é muito difícil da gente ficar, eu não gosto de forma nenhuma de falar elogio para o meu trabalho, mas assim, eu sou um ex-atleta, né? Eu sou um cara que vivi 20 anos como profissional, alguns anos como base e estou aproximadamente 15 anos como treinador. Então a gente pega naturalmente uma experiência importante, além da estrutura tática da equipe, que eu acho que é fundamental de você fazer com que os jogadores corram e corram certo, é fundamental que isso aconteça. A outra coisa é você trazer toda a confiança para o atleta, do atleta realmente saber que quando você está olhando no olho dele, eu estou acreditando nele. Foi isso que eu fiz com o Thurin, alguns jogadores que aconteceram com o próprio Ayrton, o próprio Rato que estava meio em baixa, estava fazendo grandes partidas, o Léo que saiu no outro jogo, mas entrou e foi decisivo, foi importante, Shailon mesmo foi extremamente importante para a conclusão da jogada. Então, além da organização, né, tática, da gente fazer com que os jogadores corram, mas corram certo, é fundamental que a gente passe para os jogadores toda a nossa confiança. Pergunta da Natália Freitas, da Sagres. Jorginho, boa noite. Mais uma vez o Atlético melhorou após as substituições. Você acredita que o empate foi consequência da sua coragem e ousadia de tirar um volante e colocar o time para frente? Natália, né? Natália, um abração para você. Gosto muito de você. Você é muito legal. Foi sim.
uma coragem da minha comissão técnica. A gente conversa sempre antes de fazer qualquer mudança, mas a gente falou, olha, a gente não pode perder esse jogo. Nós temos uma equipe extremamente ofensiva, uma equipe que acredita, uma equipe que tem capacidade, tem qualidade, organizados. Eles são disciplinados na questão tática, por isso que eu fiquei assim, porque nós tomamos um gol que foi alertado e é algo que eu preciso trabalhar. A gente não pode atacar sem marcar, tem que definir a marcação rápida. Então eu acho que ousadia nossa, mas quem atuou, quem fez, quem resolveu foram os jogadores dentro de campo e eles foram extremamente aplicados. Jorginho, você previu na sua chegada que o time sairia do Z4 dentro de 4 a 5 rodadas. Você acredita que nos 2 próximos jogos em casa, contra Corinthians e Avaí, será possível sair da zona do rebaixamento? Pergunta de Jânio José, do Jornal Popular. Jânio, um abraço. É possível, naturalmente. A gente sabe o quanto vai ser difícil, né? Corinthians, uma equipe, apesar de ter perdido aí o último jogo, empatou o último jogo, é uma equipe muito capacitada, muito qualificada. A gente sabe o poder dessa equipe, né? Uma equipe grande, uma equipe que realmente tenta impor o seu ritmo contra a equipe adversária, mas temos todas as condições. E o Avaí, né, para surpresa de muita gente, começou o campeonato inclusive muito bem, né, já que teve muitas dificuldades no campeonato catarinense, mas conheço muito bem o Barroca, foi meu auxiliar, o cara extremamente organizado, o trabalho dele é muito bom e com certeza organizou essa equipe. Mas estamos jogando na nossa casa, a gente vai tentar impor o nosso ritmo com coragem, como foi falado, com organização, para que a gente possa ganhar esses pontos em casa e sair da zona de rebaixamento, que é sempre muito incômodo. Pergunta do Breno Modesto, do Jornal Hoje. Nas 2 últimas partidas, o Atlético saiu atrás do placar, mas buscou o empate em ambas. As atuações, principalmente na etapa final, estão te agradando para essa sequência pesada que o time tem nos meses de junho e julho, Jorginho? Breno, o que mais me agradou foi o poder de reação, porque é muito difícil. Quando você toma um gol, por exemplo, como aconteceu com 11 minutos, né, geralmente a gente baixa, né, a guarda, não fica com a mesma intensidade. Nós, em nenhum momento, nós baixamos as linhas de marcação, continuamos em cima, continuamos acreditando, extremamente organizados, corajosos, com toda a liberdade de jogadores de ter a criatividade, mudança de direção, infiltrações. Isso aconteceu principalmente no segundo tempo, muito mais do que no primeiro tempo. Então, eu creio que é isso realmente que nos dá essa confiança de que a gente vai sair dessa zona de rebaixamento. Obrigado, Jorginho. Valeu, uma boa noite a todos. Valeu.